Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Estamos aqui mais um dia, hoje dia 23 de junho, segunda-feira. Que Deus possa iluminar o nosso dia. Já agradeceu a Ele por esse dia, por você ter acordado, estar respirando, né? Agradeça a Deus por esse dia maravilhoso que Ele fez para nós. Não importa se é segunda, se é terça, se é quarta, todo dia a gente tem que considerar um novo dia, o melhor dia da nossa vida, porque nós estamos vivos para honrar e agradecer esse Deus maravilhoso que nos deu a vida. E nós paramos então no capítulo 20 e hoje nós paramos no 7 e hoje nós vamos começar então o versículo 8. Vamos lá? O rei assentado no tribunal com um olhar dissipa todo o mal. O rei assentado no tribunal, muitas versões falam o rei assentado no juízo, né? O que significa o rei assentado no juízo? Quando ele está sentado no seu trono, no juízo, o rei, eles falam muito de rei lá, porque na época eles tinham reis, né? E tem o rei também, que é o nosso pai, que é o nosso rei maior, né? Que é o reino de Deus que nós estamos buscando. Mas os reis aqui na terra, na época, eles representavam Deus para eles. Então, o que o rei falasse era a decisão, né? Porque o rei agia de acordo com a vontade de Deus. Então, tinha os profetas e o rei agia de acordo com a vontade de Deus. Então, os reis aqui assentados no seu trono, só com um olhar, ele já dissipava toda a iniquidade. Ou seja, o seu olhar faz você enxergar o que é certo e o que é errado. E tomar as decisões na sua vida. Por isso que Jesus dizia que se seu olho te leva a pecar, arranque-o. Porque é melhor você entrar no reino sem os olhos do que você com os olhos ir para o fogo do inferno. Então percebe? É a capacidade de você discernir sobre o que é certo e o que é errado. Então isso aqui era o rei. Então, e o rei que agia dessa forma, ele agia com justiça. Porque ele não deixava a iniquidade acontecer no seu reinado. Então, no seu reinado aí, o seu reinado é a sua casa, é seu lar. Você está sabendo dissipar o que é certo, né? Está sabendo ver o que é certo, o que é errado, está dissipando o mal na sua casa. Não deixe o mal entrar na sua casa. Então, isso aqui é um versículo para a gente refletir, né? Quem poderá dizer que tem consciência pura, livre de qualquer pecado? O que é consciência pura, livre de qualquer pecado? É como você dizer que você não tem, né? Se a sua consciência está tranquila, você não tem pecado nenhum, você nunca peca. Então, a consciência tranquila aqui, na verdade, a gente precisa pensar assim, eu sou humano, eu peco, mas aqui a gente não pode permanecer no erro. A gente deve fazer o quê? Voltar imediatamente ao Senhor. Pedir perdão e recomeçar. Não ficar parado no erro. Porque o erro, se você ficar se lamuriando, achando que você realmente não merece, que você não merece perdão, então você vai fazer o quê? Você vai ficar se vitimizando. E Deus não quer isso de você. Vários exemplos que Jesus mostrou pra gente pela Bíblia. O filho pródigo é um exemplo, né? O próprio Davi, quando ele cometeu o pecado, ele voltou a Deus. Então, se você se arrepende do seu pecado, você volte a Deus. Agora, o que você não pode é permanecer no erro, ou seja, você fez aquela coisa errada, aí você sentiu um remorso, né? Remorso não é arrependimento. Você sentiu um remorso e depois você volta a fazer o mesmo erro de novo. Não. Quando você faz um erro e você se arrepende, você não comete mais aquele erro. Você pode cometer outros erros, sim, que nós somos humanos, mas o importante não voltar a fazer os mesmos erros e procurar cada vez mais, né, a gente melhorar para que a gente não erre tanto. Mas Deus é um Deus misericordioso. Tá? Então quer dizer que eu posso errar? Não. Quer dizer que você tem que fazer o possível para não errar. Mas quando você errar, volte ao seu Senhor, porque Ele é misericordioso. Né? Versículo 10. 2 pesos e 2 medidas são coisas que Javé detesta. 2 pesos e 2 medidas coisas assim, gente, são balanças falsas, né? As pessoas usavam balança falsa,
Se era uma pessoa, ele colocava pesos diferentes. Isso são as trapaças que a gente faz, né? A desonestidade da vida. Isso quer dizer isso, né? E também a gente tem que ter consciência que não são as grandes fraudes, né? Que são só elas que são pecados. Não, aquele pecadinho ali que você faz, que você comete todo dia, que para a sociedade já parece que está comum. Cuidado, porque são nesses pequenos, né, que a gente acha normal, é que a gente acaba indo. De pequeno você se torna grande, né? Fazendo as injustiças. Então, evite fazer as coisas injustas, né? Não use duas balanças. É uma balança só, é um peso só, é uma medida só. Olha aqui agora, versículo 11. Já nos seus brinquedos, a criança demonstra o seu comportamento futuro se vai ser puro e correto. As crianças pequenas, nós temos que corrigir. Lembra que a gente fala, e nós vamos ver aqui hoje, no versículo mais para frente, vai falar sobre educar o filho. Cuidado, a gente tem que educar e saber, não achar bonito quando a criança faz alguma coisa errada, né? Brigou com o amiguinho, bateu no amiguinho. Não, tem que ensinar a pedir desculpa, porque você está educando ele. Se você rir e achar que é bonito, o que vai acontecer? Você vai criar um monstro. E depois, o dia de amanhã, você vai se arrepender daquilo que você criou. Então, nós temos que educar as crianças, desde pequenininho, que é aí que começa. É aí que começa, né, o mal a ser praticado, e aí é que começa a crescer a maldade dentro da criança. Então, nós precisamos, cada vez mais, buscar ensinar a criança. Porque o mal, gente, se você ler aquele livro que eu disse para vocês, Pais Brilhantes, Pais Sábios, Filhos Brilhantes, ele vai falar sobre isso. Eu assustei quando eu li. Sabe assim, quando você pega e você lê e fala, meu Deus, eu nunca tinha pensado nisso. Que assim, ó, o mal e o bem tá dentro da gente. Só que o mal, você não precisa despertá-lo. E o bem você precisa. Olha isso. É muito mais fácil fazer o mal do que fazer o bem. Você já parou para pensar? E é real. E a criança também. A criança é muito mais fácil. Pode ver que a criança ela é mais birrenta, ela é mais briguenta do que amorosa, do que carinhosa. E por quê? Porque nós temos que despertar o bem. O bem precisa ser despertado. O mal não precisa. Então, veja. É uma coisa que nós temos que estar atento. Não deixe o mal despertar dentro do seu filho, dentro da sua criança, nem dentro de você. Procure sempre respirar fundo, né? Para que a gente possa tomar decisões melhores e assertivas e não errando tanto na vida, né? Temos que ter consciência disso, parar para analisar, não tomar decisões nas emoções, né? Vai falar isso também um versículo aqui. Então vamos lá, versículo 12. Foi Javé quem fez o ouvido que escuta e o olho que vê. Então, tudo é de Javé, né, gente? O ouvido que ouve, lembra que nós temos 2 ouvidos, nós temos que ouvir muito mais. Muitas vezes a gente procura só falar e a gente não escuta o que tem. A sabedoria vem do quê? Do escutar. O conhecimento vem do quê? Do escutar. Não vem do falar. Porque falar sem conhecimento, sem sabedoria, nós vamos falar muita besteira. Então, o conhecimento vem do ouvir. Então, o ouvido e os olhos e a boca, né, foram feitas por Javé. Então, Javé é quem fez o ouvido que escuta e o olho que vê. E o olho que vê, cuidado com o olho que vê. Porque as nossas atitudes vêm do nosso ver e as nossas malícias e os erros vêm daquilo que a gente vê. Cuidado com o que eu vejo. Desvie o seu olhar para as coisas que não são, que não vai te fazer crescer, que não vai te edificar. E volte o seu olhar para aquilo que vai te edificar, né? O 13. Não se apegue ao sono, porque você ficará pobre. Abra os olhos e terá pão à vontade. A gente já falou muito sobre isso, né? Mas vale aqui a gente reforçar. Aquele que fica dormindo, que não faz aquilo que precisa fazer, né? Ele acha que tudo vai vir de uma cesta básica. Não negligenciando uma cesta básica, gente. Não é isso que eu quero dizer. Mas uma cesta básica para umas pessoas, para a família que precisa. É uma família que precisa de uma necessidade extrema momentânea. Nós precisamos educar nosso povo a crescer, ao nosso povo sair da pobreza, sair da resistência, sair da improdutividade, porque pobreza é improdutividade.
Ah, você fala assim, nossa, mas uma pessoa é pobre, ela não tem condição. Veja, se você está dando uma cesta, se você está orientando, você está ajudando essa pessoa, ela tem condição sim de sair, claro que tem. O que ela não pode é você ficar mantendo ela diariamente, mensalmente, anualmente. Ela nunca vai sair. Por quê? Porque é fácil receber. Agora, se você educa ela para ela sair dessa miséria, dessa pobreza, você vai educar ela para ser o quê? Uma pessoa instruída. A sua missão é essa, de instruir. É muito mais fácil você dar uma cesta básica do que você instruir as pessoas. Por isso que nosso povo está numa miserabilidade total. Porque a gente não tem consciência de que a gente precisa ajudar as pessoas a sair daquela improdutividade. Ajudar essa pessoa a crescer. Você não é aquela pessoa que tem que dar tapinha nas costas e falar, tudo bem, né, você tem que ficar assim mesmo, Deus quer você assim. Jamais. Deus não quer você numa pobreza, na improdutividade. Deus quer você na riqueza, em tudo. A riqueza em tudo. Desde financeira até a riqueza espiritual, até a riqueza na família, em tudo. Deus quer a riqueza em tudo. Pode perceber, as pessoas que vivem numa situação de pobreza, ela é pobre em tudo, não só material. Porque material é a consequência. Lembra que o dinheiro é a energia? A matéria é energia. O material é energia. Se você está mal, se você está numa família que não faz nada, que não se levanta, que vive dormindo, o que vai acontecer com você? Vai vir prosperidade para você? Não vai. Então nós precisamos ajudar as pessoas sim a sair da pobreza. Porque a prosperidade é natural. Com a prosperidade, se a pessoa buscando, fazendo, é impossível não vir. Né? É impossível não vir. As coisas boas e materiais também. Ou seja, o dinheiro, né? Para que a gente comprar as coisas. Tá bom? Então, nós precisamos, sim, não se apegar ao sono. Porque o sono é improdutividade. Outra coisa aqui, o versículo 14. Ó, a gente sempre costuma falar, não presta, essa coisa aí não presta. Não presta, não presta. Olha o versículo que fala. Não presta, não presta, diz o comprador. Mas quando vai embora, se gaba do que comprou. Né? A gente tem costume, né, de pechinchar. Esse costume de pobreza, né? Porque se a pessoa está vendendo aquele bem dela, aquela roupa ou aquela coisa que você está comprando, a pessoa já está colocando um valor para ela, né, para ela se suprir, para ela pagar os impostos, para ela pagar os funcionários. E aí a gente vai e fica pechinchando, né, para a pessoa. E fica menosprezando, muitas vezes, o material dela. Então aqui ele fala assim, que a pessoa fala não presta, não presta, fala que o material menospreza o material da pessoa para que a pessoa fica assim constrangido e faça um desconto. Depois que você sai e fala assim, olha que legal, comprei por um desconto, consegui um desconto, fica se gabando daquilo que você... Então cuidado, é nesses simples atos, né, que a gente acaba fazendo coisas que desagradam até a Deus, né? Que desagrada a Deus. Porque a gente está tentando subornar a pessoa. E isso Deus não gosta. Deus não se alegra com isso. Olha só. Hoje eu costumo falar assim. À vista tem desconto? Pronto. Né? Se a pessoa vai né, dizer que tem desconto à vista, é porque ela já até terminou que tem aquele desconto. Mas eu não fico mais pechinchando. Né? Eu estou me adaptando também a fazer isso. Tá? Porque a gente é assim mesmo, gente, né? Nós somos assim. Mas cada dia que passa, nós vamos crescendo, amadurecendo e vamos aprendendo a fazer as coisas diferentes, né? E a mudar de atitude, mudar, né, o nosso jeito de agir, né? Versículo 15. Existe ouro e muitas pérolas, mas a coisa mais preciosa são os lábios instruídos, né? Lembra que eu dizia que não adianta a gente ter dinheiro e não ter sabedoria, não ter, né? Porque muitas vezes a pessoa herdou, ou a pessoa já nasceu, né, numa prosperidade maior, mas ela não sabe dar valor para aquilo que ela tem, né? Então, os lábios instruídos, o que é os lábios instruídos? Né? As pessoas com sabedoria, pessoa que tem sabedoria, pessoa que sabe o que ela está fazendo, que ela busca conhecimento, ela vai saber como lidar com as coisas. Quem não tem sabedoria... Porque muitas vezes eu digo que as pessoas que ganham na loteria, por exemplo, ganham um valor às vezes enorme e acabam fazendo o quê? Gastando tudo e ainda devendo mais do que quando ela ganhou na loteria.
Por quê? Porque não tem sabedoria, não tem discernimento para usar aquilo, não sabe como usar e vai usar o que? Desenfreadamente. Não vai saber usufruir daquilo. Então, tudo que vem fácil, vai fácil. Então, nós precisamos buscar cada vez mais, né? Ter conhecimento, sabedoria, para a gente prosperar em tudo que a gente, né? Que a gente tem. Eu vou dar um exemplo aqui, bem assim, simples e tudo, mas rapidinho. O meu avô era para ser, não, ele era, né? Ele tinha muitos bens, ele tinha olaria, ele tinha mercearia, né? Só que ele não teve muito, né? Que Deus o tenha, tadinho, eu já perdoei ele também, né? E ele fez tudo aquilo que ele sabia fazer, com a consciência que ele tinha, né? E ele arrumou uma amante, vamos dizer assim, né? Uma mulher. E para essa mulher ele dava tudo. E com tudo que ele deu para essa mulher, ele perdeu tudo que ele tinha com a esposa, né? E eu sou filha da esposa, tá? Eu sou descendente da esposa, a minha avó, que era a esposa dele. E a outra era a outra. Mas a outra usufruiu dos bens dele e ele acabou ficando na pobreza, né? Então veja, é saber discernir do certo e errado. Cuidado com o que você faz, né? Cuidado porque se a gente não tem as decisões corretas, não adianta a gente ter muito dinheiro se a gente não souber usufruir e não ter sabedoria para usá-lo. Versículo... Olha esse versículo, gente, 16. De novo. Tome a roupa e peça a garantia de quem se tornou fiador de um estrangeiro e um desconhecido. É aquilo que eu digo sempre. Se você quer ajudar a pessoa, ajude a pessoa. Porque se você acaba emprestando ou sendo fiador, você vai acabar colocando essa pessoa muitas vezes numa situação que ela não poderia entrar, porque ela não teria condições, por isso que está buscando você para ser o fiador dela. Então, cuidado. Se você não pode entrar nessa, né? Se a pessoa não pode entrar naquela situação que ela está querendo entrar e quer você de fiador, é porque ela está contando com você. Ou seja, o dia de amanhã, você é que vai assumir essa dívida dela. E o que acontece muitas vezes? Acaba a pessoa, você perde a amizade, a pessoa fica até com raiva de você, porque na verdade quem é o errado depois é você. E a pessoa vai passar perto de você, não vai nem olhar na cara mais, como se você fosse o culpado. Então, se você tem que ajudar, ajude, sim. Como eu disse agora há pouco, ajude, faça o melhor que você puder para essa pessoa, mas dê. Não espere receber de volta. Quanto dinheiro a gente já emprestou e nunca recebeu de volta, né? Então, não seja tolo. A Bíblia já está falando isso. Nós temos que ajudar, sim. E ajudar a pessoa a crescer em tudo. Sabedoria, discernimento, né? Em prosperidade. Mas nós temos que fugir, muitas vezes, das coisas que vai nos prejudicar e não vai ajudar nem a nós e nem ao próximo. Olha isso aqui, o versículo 17. É gostoso para o homem o pão ganho com fraude. Parece que é mais gostoso, né? As coisas, tudo que a gente faz de errado, parece que é mais gostoso. Tem mais prazer em fazer as coisas erradas. Mas no final, olha o que ele fala. É gostoso para o homem o pão ganho com fraude, mas depois sua boca fica cheia de grãos de areia. Imagina você comendo alguma coisa e dentro dessa coisa tem areia. Você já parou para pensar? Às vezes a gente tem alguma coisinha, né? A gente vai fazer um chá, sei lá. Eu faço muito tapioca, né? Crepioca, eu gosto de fazer para não comer o pão. Eu troco, né, o pão. Porque o pão, a farinha branca, ela causa... É refinado, lembra que eu falei dos refinados, né? Os refinados, açúcar, inclusive. Tudo que é refinado é pior. Então, a farinha branca, ela é um alimento muito inflamatório, né? Então, se você puder evitar a farinha, evitar... O que eu digo a farinha? Evitar lanche, evitar as pizzas, evitar, né? Pão. Que o pão é tão gostoso. Sim, é gostoso. Mas nem tudo que é gostoso é nutritivo e nem tudo que é gostoso faz bem para a nossa saúde, né? Então, às vezes, eu coloco na minha tapioca um temperinho. E esse temperinho é orégano, é manjericão. E aí eu compro. E aí eu bato no liquidificador e trituro. E aí eu coloco na tapioca. De repente aparece assim, parece que tem uns grãozinhos de terra, de areia no meio. Eu nem tô colocando mais. Por quê? Porque às vezes o tempero foi colhido e tinha mesmo, né? Esse tipo de terrinha ali, de areinha no meio. E aí você começa a mastigar, parece que você tá começando literalmente comendo areia. É horrível, né? É horrível, você sabe disso, é horrível. O que já não ou colocou areia sem querer na boca?
quando tá na praia, né? É horrível a areia na boca, né? Então é isso, gente. É gostoso pôr um ganho com fraude. Pode ser gostoso, mas não é saudável. Pode ser prazeroso. Você, casais, principalmente casais, né? O marido que sai com outra mulher, a mulher que sai com outro homem, pode ser assim, nossa, é prazeroso, mas depois, nos finalmente, é destruidor. É destruidor. E não tem nenhuma coisa que você faça escondida que ela não venha a ser descoberta. Porque a luz dissipa as trevas. As trevas não é escuridão. As trevas é ausência de luz. E quando você tem luz, as trevas se dissipam, ou seja, desaparecem. Então busque a luz, busque Deus no seu coração, porque Deus é a luz. E nós vamos então parando aqui hoje, porque senão fica muito longo, né? E eu gostaria de fazer uma pergunta, você que assistiu até o final, deixei para fazer no final, justamente para ver quem é que vai ouvir até o final esse vídeo, né? Eu gostaria muito de que vocês me dissessem ali nos comentários, quem é você? Quem sou eu? Coloque ali o que vier na sua cabeça. Quem sou eu? Ah, eu sou isso, isso, isso. Eu sou eu. Eu quero que vocês me digam quem é você. Quem sou eu? Tá bom? É uma perguntinha, uma tarefinha para vocês. Eu coloquei no final, ia colocar no começo, mas falei, vou colocar no final, porque quem realmente responder, tiver vontade de responder, vai ouvir até o final o vídeo, né? Que Deus abençoe seu dia, sua segunda-feira. Que Deus abençoe sua família, sua casa, seu lar, seu trabalho. Agradeça a Deus por esse trabalho que você tem. Em vez de você sair lamuriando que você tem que trabalhar, não, agradeça a Deus, porque muita gente gostaria de estar fazendo o que você está fazendo, gostaria de ter o emprego que você tem e não tem. Então agradeça a Deus. Agradeça e peça a Deus que outras pessoas também possam conseguir. Ore pelas pessoas, porque tudo que a gente faz para o outro é plantar. E quando a gente planta, a gente colhe. Beijo no coração, fique com Deus.